Beleza. Então ela entra, né, pessoal, a parte de orientação a objetos, ela vai entrar, obviamente, que nas nossas classes de modelo, é aqui que a gente está trabalhando a parte de orientação a objetos, né, o resto que a gente está fazendo é criar classes, métodos e tudo mais, a parte de orientação a objetos não entra nas demais classes, entra nas classes de modelo, e o que a gente viu de orientação a objetos é o que? Criação das classes de modelo, né, as classes que basicamente norteiam aí a nossa aplicação é com base nas classes que a gente coloca dentro da camada de modelos, né, que a gente vai desenvolvendo a nossa aplicação, é em volta delas que a nossa aplicação acontece, por isso que numa aplicação orientada a objetos, né, as classes mais importantes são as nossas classes de modelo, ok? Então a gente viu como é que cria as classes de modelo. Dentro das classes de modelo, nós temos os atributos, né, onde a gente vai moldando essa classe de modelo. Né? Os atributos eles podem ser de tipos primitivos, como string, como inteiro, double e qualquer tipo primitivo do Java, ou podem ser, pessoal, de tipos de uma outra classe nossa, como a gente já fez aqui, né, na classe V. Né? E, pessoal, a partir do momento que a gente faz, né, e cria um atributo de uma classe que nós mesmos criamos, nós temos um relacionamento, né, e os relacionamentos eles podem ser de agregação ou composição, já vimos isso, né? Vamos ver hoje, pessoal, um outro, também considerado um outro relacionamento que é a parte de herança, e tomar cuidado que há muita confusão entre herança, né, e composição e agregação, por mais que sejam conceitos totalmente diferentes, formas de aplicar totalmente diferentes, na programação é diferente daquilo que a gente já fez até agora, né, mas ainda há um pouquinho de confusão nessa questão, então a gente vai trabalhar a herança hoje, né, pessoal, que é uma das formas de se relacionar. E fechando o que a gente já viu de orientação a objetos, já vimos como é que funciona um construtor, para que funciona, né, para que serve o construtor, né, que é basicamente o cara que é chamado no momento em que a gente cria o objeto, no momento em que a gente instancia o objeto. Né, e também já tínhamos visto antes, não tem aqui, acho que tem lá talvez na classe de cliente. A gente já viu também aquele métodozinho lá, o toString, que é o método, né, que a gente sobreescreve lá da classe Py, né, a partir do momento que a gente quer que ele tenha um outro comportamento na classe filho. Então hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com herança. A gente já conversou um pouquinho sobre herança justamente no momento em que a gente criou o método toString e a gente estava tendo a aula presencial. E hoje a gente vai trabalhar com herança, pessoal, dentro do nosso projeto. Beleza? Então vou mostrar o funcionamento de herança dentro do nosso projeto. E aí, pessoal, né, herança ele pode ser ou não aplicado dentro do projeto. Isso, obviamente, vai depender de como o desenvolvedor vai modelar as classes dele. E ele vai ver se há a necessidade, né, de aplicar o conceito de herança ou não dentro da aplicação. Né? Tudo isso que a gente viu até agora relacionado à orientação a objetos, pessoal, bem provavelmente, caso você crie, obviamente, um sistema orientado a objetos, você utilize tudo. Né? Todas essas questões que a gente viu. Obviamente, criar a classe, criar os atributos, ter um relacionamento, né? O construtor, um toString lá. Tudo isso, geralmente, quando a gente cria um sistema orientado a objetos, a gente tem. Os conteúdos que a gente vai, pessoal, ver a partir de agora, dependem, obviamente, da capacidade do desenvolvedor de aplicar esses conteúdos, porque a nossa aplicação ela não vai mudar em nada, né? Como eu disse para vocês, a questão de funcionalidades, né? Mas ele vai ficar a partir de agora mais bem escrito, né? Ele vai ficar melhor modelado com relação à orientação a objetos a partir do momento que a gente vai ver aí alguns conceitos novos, começando hoje por herança. Pergunta pessoal, muitos de vocês já ouviram falar de herança, alguns de vocês já comentaram comigo, né, durante as aulas que a gente estava tendo na faculdade, inclusive nas conversas que a gente teve aí semana passada sobre o projeto final.
Não vamos nem pensar por enquanto o que é uma herança, né, ou para que ela serve, mas nesse projeto, nesse que a gente está trabalhando aqui, né, se a gente fosse aplicar o conceito de herança neste projeto, quem consegue me dizer aonde aplicaríamos esse conceito ou em quais classes, né, a gente utilizaria aqui para aplicar o conceito de herança? Alguém consegue me dizer quais seriam as classes que nós utilizaríamos para aplicar a herança aqui? Ninguém? Funcionário cliente. Beleza. Aplicaríamos o conceito de herança exatamente nessas duas classes. Pergunta é, por que nós aplicaríamos o conceito de herança nessas duas classes, então? Ou, para quem já entende, né, o que é uma herança, né, o porquê aplicaríamos a herança nessas duas classes, quem consegue? Já sabemos em quais classes vamos utilizar, agora temos que saber o porquê, né? E aí, sabendo o porquê que a gente utilizaria nessa classe, a gente já começa já consegue começar a entender, pessoal, como é que funciona uma herança, o porquê que a gente utiliza a herança. Então vamos lá. Por que utilizaríamos herança então nessas duas classes? Quem consegue me dizer lá? Ou como é que funciona uma herança, ou por que é utilizada uma herança? Quando vocês vão me respondendo aqui, como eu não tenho o quadro branco, né, eu vou achar uma imagem na internet aqui, pessoal, só para poder exemplificar essa questão da herança. Daí já mostro para vocês também. E aí, alguém consegue me dizer? Deixa eu parar a transmissão aqui, pessoal, porque acho que vocês não estão vendo essa tela do Chrome aqui, né? Eu acho que eu publiquei só a janela. Deixa eu publicar minha tela como um todo. Então é o seguinte, pessoal, como falta aqui o auxílio do quadro para a gente desenhar aqui agora esquemas e mostrar como se fosse, né, num diagrama de classe, né, parecido com aqueles que vocês me mostraram aí, né, e pessoal, reforço aqui para todo mundo, ok? Conversei com as equipes individualmente, mas todos os diagramas, todos não, né, mas vamos assim, se eu não me engano, eu tenho 20, 18 equipes, alguma coisa nesse sentido. 15 equipes, o diagrama de classe estava muito fraco, né? E se o diagrama de classe estava muito fraco, pessoal, ou vocês não pensaram nos modelos, porque o diagrama de classe vai refletir os modelos, né? Não precisava colocar todas as classes do sistema. Ou vocês, né, não pensaram exatamente nos modelos da sua aplicação, ou vocês ficaram com preguiça de fazer o diagrama de classe. E aí, pessoal, é o que eu digo. Se você começa a sua aplicação, que é orientada a objetos, com os modelos errados, você vai ter problema no final. Então, como eu disse, senta, pensa. Ah, professor, mas esse negócio aí de orientação a objetos ainda está muito complicado. Beleza, não tem problema, é só pensar como banco de dados. Ah, professor, não é diferente? Não. Muda uma coisa ou outra, o conceito é exatamente igual. A partir do momento que eu criei uma classe de modelo chamada cliente, eu teria que ter uma tabela lá no banco de dados chamada cliente. Mesma coisa para o que a gente tinha ali, funcionário, mesma coisa para venda, uma mesma coisa para item venda. O que muda, pessoal, né? Claro que conceitos mudam, não existe essa questão de herança em banco de dados, não existe essa questão de relacionamento da forma que eu mostrei para vocês, chamando de agregação e composição, né? Mas basicamente o que muda no final é que, por exemplo, se eu tivesse uma tabela lá de venda, e muitos de vocês fizeram dessa forma no diagrama de classe, aqui ao invés de ter o objeto inteiro, eu teria os IDs, né? Claro que guardadas as devidas proporções, eu não posso ter uma lista dentro de uma coluna, numa tabela, né? Mas a ideia é bem parecida, pessoal. Então, pensem novamente, né? Teve gente que colocou, por exemplo,
Teve gente que queria fazer algo aproximado com o nosso projeto de venda e colocou só cliente, funcionário e produto. Dá para fazer? Já vimos que não. Então está faltando coisas lá no diagrama de classe que ajuda, pessoal, né? Se vocês tivessem feito ele um pouco mais completo, eu já poderia dar algumas ideias para vocês. Para aqueles que não fizeram, pedir para refazer, pensar melhor e me entregar isso novamente, beleza? Então, tomem cuidado que as classes, pessoal, elas vão ser muito importantes lá no modelo de vocês. E, né, já adianto, pessoal, para aqueles que insistirem em colocar, por exemplo, ao invés de um atributo do tipo cliente, né, colocar aqui, por exemplo, um ID cliente, só vou fazer, obviamente, uma simulação, né, e aqui colocar um inteiro. Ah, professor, está funcionando. Tá, mas está errado para minha disciplina, porque a gente está utilizando orientação a objetos e não banco de dados. Então, se você montar, pessoal, os relacionamentos utilizando os IDs e fazendo isso manualmente e não utilizando um objeto, né, do tipo cliente, funcionário, né, e coisas nesse sentido, eu vou considerar a sua aplicação errada, né, e obviamente que a competência de orientação a objetos não vai ser atendida. Então, tomem cuidado, que são coisas diferentes, por mais que pareçam parecidas, né, pessoal? Sejam parecidas. Pareçam parecidas é meio estranho. Então vamos lá, pessoal. Como o Lucas Pereira lhe disse, né, a gente poderia aplicar o conceito de herança no nosso projeto entre funcionário e cliente, e por enquanto, com os modelos que a gente tem, é o único lugar onde a gente poderia colocar, ok? Porque, pessoal, ele escreveu ali que um funcionário pode ser um cliente, eu acho, ou eles têm propriedades semelhantes. A primeira afirmação está errada, Lucas. A segunda está corretíssima. E é exatamente nesse momento em que a gente aplica a herança. Paulo, pode escrever ali que depois eu converso. Quando a gente nota, pessoal, a semelhança entre classes, ou seja, eu tenho atributos semelhantes entre, por exemplo, a classe de funcionário e a classe de cliente, eu posso aplicar o conceito de herança. Justamente por quê, pessoal? Para que uma classe, né, tenha todos esses atributos que são semelhantes. E aí a gente coloca isso na classe pai. Se vocês olharem esse exemplo que a gente tem aqui, ó, do lado direito, nós temos um conceito parecido, ok? Só que aqui a gente teria uma classe pai chamada funcionário, depois nós teríamos um engenheiro, um diretor, um secretário e um gerente. Por quê? Porque todos são funcionários, né? E bem provavelmente um funcionário tenha atributos que sejam iguais, por mais que o cara seja um engenheiro, por mais que o cara seja um diretor, um secretário ou um gerente, né? O exemplo mais clássico que a gente vê em toda a literatura, pessoal, e a gente vai criar um projetinho separado só para mostrar algumas coisas e depois vem para aplicar isso no nosso projeto, é o exemplo, pessoal, do animal, né? O animal, né, a classe animal pai vai manter, né, pessoal, os atributos que são incomuns para gato, coelho e cachorro, né? Porque por mais que todos sejam animais, eles têm características diferentes. E olhando, por exemplo, já para o nosso projeto, ó, já temos um exemplo aqui, ó, né, onde a gente poderia, por exemplo, ter uma classe pessoa. E aí dentro do nosso sistema nós temos funcionário e nós temos cliente, que tem atributos semelhantes, pessoal. Então a gente, inclusive, ó, vejam que em todos os diagramas que nós olhamos aqui, ó, né, o padrão, né, aqui falando um pouquinho, né, da parte de UML, do diagrama de classe, vocês sabem que toda flechinha ela tem um tipo e faz alguma coisa, ok? No diagrama de vocês eu não cobrei, justamente porque não é uma disciplina onde a gente fica trabalhando essa parte de diagrama, né? E sim a gente aplica as coisas, mas se você fosse desenhar num diagrama de classe, né? E fosse, né, pessoal, exemplificar, né, mostrar uma herança, ó, vejam que a setinha que usamos é essa daqui, ó. Sempre da classe específica para a classe genérica,
Então, para a classe pai, da classe filha para a classe pai, apontando com esta flechinha em branco. Inclusive, esta do animal está errada. Essa flechinha aqui não indica herança, ok? Então, herança, em diagrama de classe, ó, veja nos outros exemplos, ó, a flechinha do pai, do filho, desculpa, apontando para o pai, e ela vazada, em branco ali. Então, isso indica uma herança, pessoal, num diagrama de classe. Beleza? Então a herança ela vai acontecer, né, pessoal, sempre que nós percebemos que a gente tem classes com atributos semelhantes. E não somente atributos, métodos também, ok? O que acontece, pessoal? A gente já trabalhou um pouquinho com herança nesse projeto, já. Justamente no momento que, pessoal, nós fizemos, por exemplo, com que... Vamos pegar aqui cliente. A classe cliente, pessoal, sobrescrevesse o método toString. Onde é que a gente trabalhou com herança, pessoal? Justamente nessa sobrescrita deste método. Porque o que acontece? Independente da classe que a gente crie na aplicação, numa aplicação Java, pode ser uma classe de modelo, como essas que a gente está vendo aqui, pode ser uma classe DAO, pode ser uma classe utils, né, ou uma classe das views. A partir do momento que a gente cria uma classe na nossa aplicação, automaticamente em Java, essa classe vai herdar funcionalidades e atributos da classe Object, que é a classe pai de todas que existe no Java. Ah, professor, mas a gente não fez isso, né, manualmente. Não, basta nós criarmos a classe. Se a gente criou a classe Object, né, se a gente criou uma classe, essa classe já herda automaticamente da classe Object. O que a gente pode fazer é mudar o comportamento dessas coisas que a gente herda, né? Então, é possível a gente fazer isso. E a gente fez isso no toString. Porque antes, quando nós mandávamos imprimir um objeto inteiro, né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui alguma view, que vai ser a view do listar... O que a gente está fazendo aqui? Cliente. Listar cliente. Aqui a gente está mandando, ó, imprimir um cliente cadastrado, um objeto inteiro. Quando a gente não tinha o método toString, lembra que ele imprimia lá, ó, e a gente pode até fazer um exemplo aqui, ó, se eu comentar lá em cliente o nosso método toString, que é, opa, esse daqui comenta em outro ambiente, que é, né, a sobrescrita do toString que está lá na classe Object. Então a gente está sobrescrevendo um método que chegou para a gente de presente, justamente porque a gente recebe via herança da classe Object, né? Então, herança, pessoal, é receber alguma coisa, né? E obviamente que é o mesmo conceito do dia a dia, justamente porque orientação a objetos, né, visa, pessoal, resolver problemas do dia a dia. Herança faz com que a classe filha receba alguma coisa da classe pai. Essa é a ideia. Nesse caso aqui, a gente estava recebendo o toString, mas pegou esse toString e alterou, né, para que ele tenha um comportamento nosso, um comportamento que a gente quer. Então, a partir do momento que a gente não sobrescreve o método, se a gente executa a nossa aplicação e vai mandar imprimir um funcionário, que é aqui, um cliente, né? Lembrando que eu já montei aquela classe dados, logo eu não preciso ficar cadastrando. Então, olha lá, ó, vou imprimir um cliente, ó, olha lá o que ele imprime para nós. Ele imprime, né, um models.cliente, que é onde a nossa classe se encontra, ó, models.cliente, arroba 13FEE20C. Se eu rodar a nossa aplicação novamente, vou lá, ó, tá ali o nosso objeto, né? O que ele está imprimindo aqui, pessoal? A localização da classe com um arroba e o endereço da memória que este objeto se encontra. Então, se a gente tivesse, pessoal, uma aplicação, existem várias aplicações para fazer isso, né, para varrer as informações da nossa memória, se eu entrasse com aquela informação, nós teríamos aquele objeto. Claro que de uma forma diferente de ver, mas chegaríamos até aquele objeto, ok? O que a gente fez, pessoal? A gente recebeu da classe Object o método e alterou o comportamento dele. Então, ao invés de ele imprimir, que é o que está escrito lá na classe pai, né, o endereço da memória, a gente quer que ele imprima desta forma.
Então, herança, pessoal, a gente vai utilizar a herança em qualquer classe que a gente crie, né? E automaticamente isso já acontece. E a gente consegue observar isso, por exemplo, nessa sobrescrita, porque o método toString já existe. Se tem um override, significa sobrescrita, então ele já existe em algum lugar, né? E a gente pode aplicar a nossa própria herança. Se a gente observar aqui, ó, e a gente já vai criar a nossa própria herança, primeiro vai fazer um exemplo separado desse projeto, depois vai aplicar um exemplo nesse projeto. Se a gente viesse aqui, ó, em cadastrar cliente, qualquer classe, a partir do momento que eu pego o C, que é o nosso objeto ponto, né, fora aqueles métodos, né, ó, getCPF, getNome, que são métodos, pessoal, nossos, que nós criamos, existem vários outros. E esses vários outros vêm por herança da classe Object, beleza? E que a gente pode alterar o funcionamento dele sem problema nenhum, né? Mas agora a gente vai criar a nossa herança e vai fazer isso, pessoal, primeiro num projeto separado para fazer alguns exemplos, né? Depois eu posto, né? Subo esses commits lá no nosso repositório também e depois a gente aplica na nossa aplicação, né? E vê o funcionamento nela. Então eu vou criar aqui, ó, pessoal, uma nova classe, um novo projeto, na verdade, projeto console, né, um Java Project. Vou dar o nome dele de herança. E aí a gente vai simular, pessoal, né, alguns exemplinhos aqui simples para depois aplicar isso, porque a herança, na verdade, pessoal, ela não é um conceito complicado a partir do momento que a gente consegue entender bem, né? A gente, na verdade, não é questão de entender bem o conceito de herança, mas que a gente consegue fazer a diferenciação do que é relacionamento, né? Agregação e composição, que é o que a gente viu, para, pessoal, um conceito de herança. Deixa eu fechar aqui. Eu vou criar, ó, pessoal, no nosso projeto de herança. Não vou separar em modelos, né? Em modelos, em views, né? Em pacotes, na verdade. Vou criar aqui de uma forma um pouco mais simples. Mas vou criar a nossa classe principal, que é a classe que tem o método main, que me permite rodar a aplicação. Ó, o pacotinho default, que era o que a gente trabalhava até então, né? Depois a gente modularizou a nossa aplicação. E aí, ó, pessoal, eu vou pegar, podemos pegar, ó, qualquer um desses exemplos que a gente está vendo aqui, né? Vamos pegar ali, ó, pessoal, vamos pegar aquele, para ficar um tanto quanto mais próximo, depois a gente pode fazer um outro exemplo também, esse do animal, né? Mas vamos pegar esse daqui, ó, pessoa, aluno e professor. Beleza. Então a gente vai criar uma classe pessoa, classe pai, vamos criar uma classe professor e vamos criar uma classe aluno. Então vamos ali, ó, criar primeiro a classe pai, né? E vamos pensar em alguns atributos dessa classe pai. Vamos lá, pessoa. Me digam aqui, ó, pessoal, dois atributos, não precisamos ir além disso. Do jeito que a gente aplica em 2 e em 1, a gente aplica no resto. Quais, né, dois atributos que a gente teria para aluno e teria para professor, mas a gente pode colocar na pessoa? Me digam dois atributos aí que a gente pode colocar aqui, ao invés de ter que colocar esse mesmo atributo em professor e em aluno. Quais as características que a gente pode pensar e colocar na classe pai? Quem consegue me dizer aí dois? A gente tem bem mais, né? Mas dois atributos que a gente teria em aluno e teria em professor, mas a gente poderia colocar em pessoa. Tá lá, ó, o Caio já colocou nome e CPF. Se eu pedir para cada um colocar um, né? E quem estava digitando, acho que era o Paulo, o Lucas ali, pode digitar, não tem problema, a gente coloca aqui. Mas, pessoal, a gente poderia colocar vários, né? Porque antes de qualquer título, né, de qualquer rótulo, digamos assim, né, de qualquer contexto, aquela pessoa ela vai ter informação pessoal. Então a gente pode definir aqui, né, sexo, data de nascimento, podemos colocar
peso, podemos colocar, vixe, dá pra gente colocar endereço, dá pra colocar telefone, dá pra colocar um monte de coisa. Justamente porque a gente está falando de pessoa e que talvez seja o exemplo mais próximo que a gente tenha ali, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, que a gente vai ter um atributo privado. Vamos colocar ali, ó, o nome. Esse seria obviamente o principal. Nome. Né? E vamos só colocar 2 para não ficar se estendendo muito, né? Vamos colocar aqui, ó, uma outra string, que vai ser o sexo. Beleza. Ah, professor, precisamos dos getters e setters? Precisamos. Precisamos dos getters e setters aqui normal. É uma classe de modelo normal. Né? Então vamos lá. Run as não, né? Vamos gerar os getters e setters. Normal. Como a gente já fez. Tá lá. Ah, professor, posso fazer um toString aqui? Posso fazer um toString sem problema nenhum. Né? Então, posso escrever aqui, ó, o @override. Vou dar um Ctrl espaço ali, ó, né? E já vem para mim, ó, o toString, para ele já gerar toda a sintaxe para mim automaticamente, né? Inclusive eu não preciso colocar o override antes, só o toString. Posso criar aqui, ó, para imprimir esse método de uma forma? Posso. Então, toda vez que eu for mandar imprimir um objeto de pessoa, o que eu quero que apareça lá? O nome, fecha aqui, mais o meu atributo do nome, e depois eu tenho o sexo. Vou colocar um pipe, sexo, 2 pontos, mais o atributo sexo. Beleza, legal. Criamos a nossa classe. Fechou. Vamos direto lá no principal, vamos criar um objeto de pessoa e vamos ver se está funcionando. Se estiver funcionando, daí a gente começa, porque isso daqui a gente já viu, né? É exatamente igual a gente viu nas outras classes. Ah, professor, mas está faltando construtor. Posso colocar um construtor? Posso colocar um construtor, sem problema nenhum. Posso criar um construtor vazio, normal, né? E a gente pode criar o construtor aqui, ó, pessoal, também pelo search, assim como a gente gera os getters e setters, ó. Tem aqui, ó, o construtor usando os campos, tem o toString, dá pra gente gerar algumas coisas por aqui, né? Então, olha lá, ó, posso gerar o construtor cheio, a gente já viu isso daqui. Então, se eu tivesse somente este construtor, pessoal, nesta classe, quando eu crio um objeto de pessoa aqui, objeto P, ele me obriga, ó, a criar a pessoa já passando o nome e o sexo. Então, eu teria que, de alguma forma, já passar lá o nome e o sexo desse cara. Aqui eu estou passando de forma fixa, não tem o console aqui, né, aquela classe que lê do teclado, né, então vou passar os dados fixos, mas poderia fazer uma leitura do teclado. Então eu tenho aqui, ó, a construção do meu objeto e eu estou passando as informações justamente porque na classe dele eu tenho apenas um construtor e esse construtor me obriga a passar essas duas informações. Caso você não queira ter esse cara ou queira, pessoal, ter os dois, você pode também criar um construtor vazio. Vazio, sem nada. E agora eu tenho a possibilidade, só estou fazendo uma pequena revisão, já vimos isso, de criar, ó, o meu objeto de duas formas. Ó, a primeira sem nada, se eu criar assim, beleza. Se eu criar, pessoal, passando as informações como a gente viu anteriormente, beleza também. Tenho as duas opções, assim como a gente já viu, pessoal, que a gente pode ter métodos com o mesmo nome, é a mesma ideia. Construtor não é método, mas a ideia é a mesma, né? A partir do momento que os parâmetros daquele construtor ou do método, eles sejam diferentes. Beleza, criei o objeto, e aí o que eu vou fazer? Só para a gente fazer um teste, eu vou imprimir o objeto aqui na tela, ó, objeto P. Por que ele vai imprimir da forma que eu quero? Porque eu criei, ó, o método toString, onde eu sobrescrevi da classe Py, que é a nossa classe Object nesse caso, ok? E aí, se a gente rodar isso daqui, tá lá, ó, Diogo e o sexo masculino. Beleza. Criamos a nossa classe Py. Então, a nossa classe Py, pessoal, ela tem,
né? Esses dois atributos aqui, com os seus getters e setters normal, com o construtor, caso eu precise dele ou não, ou com o método toString, caso eu precise dele ou não. Perfeito. Agora a gente vai para as classes filhas, pessoal. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma nova classe, que é a classe... que agora eu já esqueci quem que a gente estava fazendo. Aluno e professor. Aluno e professor. Vamos lá, pessoal. Um atributo, não precisa nem de dois. Um atributo que seja específico do aluno e que o professor não tenha. Quem me diz? Tem alguns, né? Mas um atributo que seja do aluno e eu não preciso desse atributo no professor. Quem consegue me dizer aí? Nada? Ó, professor, pessoal, de uma forma simples, claro que talvez a gente não aplicasse isso aqui, mas a gente está fazendo um exemplo um tanto quanto simples. Eu poderia ter um atributo da nota. Né? Ah, sei lá, o aluno vai ter uma nota? Vai ter uma nota. O professor tem nota? Não tem. O professor, no máximo, lança uma nota. Ah, professor, mas daí teria que ser vinculado a uma disciplina. Sim, daí vejam que um sistema escolar não é simples de desenvolver. Então, a gente teria que ter uma disciplina, uma lista de alunos lá e tudo mais, mas poderia colocar uma nota aqui. Uma outra coisa que tem, pessoal, né, que vocês recebem e que utilizam bastante isso daí, e é o exemplo que a gente vai utilizar aqui, é que esse cara ele tenha uma matrícula. Ponto e vírgula. Então esse vai ser o atributo, pessoal, diferente, né? O atributo que não precisa estar em pessoa. Ah, professor, mas o professor, né? Ele também ele é registrado na empresa. Ele não tem um código. A gente tem também, né? Mas a ideia é um pouquinho diferente, ok? Então aqui a gente vai utilizar a matrícula, vai criar, pessoal, o getter e o setter da matrícula, né? Ah, professor, posso criar o construtor? Posso criar também, já criaremos o construtor, ok? Mas por enquanto ele vai ficar desta forma. Daí a gente vai aplicando os conceitos ali, né? E vai vendo todas as questões passo a passo, beleza? Pessoal, do jeito que está o nosso sistema agora, onde eu tenho, tirando o principal, eu tenho pessoa e aluno, não faz sentido eu ter uma herança, pessoal, dessa forma, né? E ainda não aplicamos a herança aqui, né? Mas não faz não faz sentido eu ter uma herança se eu tenho pessoa e pessoa só tem um filho, né? Então não faz sentido quando a gente tem herança para somente uma classe. Se eu tenho herança, por exemplo, só de pessoa para aluno, ou só de funcionário, por exemplo, para engenheiro, de funcionário só para diretor, não faz sentido eu ter herança, porque daí eu crio uma classe aqui apenas. Herança só vai fazer sentido para que eu aproveite as informações que estão na classe pai e mais de uma classe filha. Senão eu só tenho uma classe, pessoal. Né? Então, não faz sentido eu aplicar herança somente de um pai para um filho, ok? Só vai fazer sentido se eu tiver mais classes. Ah, professor, mas funciona? Funciona, mas não faz sentido, ok? Então vamos lá. Criei a classe do aluno. Aluno tem matrícula, né? E agora, ó, pessoal, se eu pegar e instanciar um objeto de aluno, né, temos aqui pessoa, legal. Agora vamos ter um aluno. Ponto e vírgula. Deixa eu criar o construtor dele aqui, porque daí eu já passo a informação no construtor também. Assim como a gente fez ali em cima. Vamos gerar o construtor usando os campos. Está lá marcado. Beleza. Então tá lá. Já vamos passar a matrícula aqui também. E já vamos criar então também, né, o toString.
Vamos escrever aqui, ó, toString. Beleza, ele já gera ali para nós. E por enquanto aqui, o que eu tenho? Apenas a matrícula, né? Só tem o campo da matrícula. Porque ainda não aplicamos a herança. Ponto e vírgula lá, fechou aqui. E vou imprimir na sequência, assim como eu imprimia o objeto P, vou imprimir o objeto A. Rodamos. Tá lá. Imprimiu um primeiro objeto, pessoa, que tem nome e sexo. Imprimiu o segundo objeto, imprimiu ali, né, somente a matrícula, porque só temos a matrícula aqui. Agora a gente vai aplicar, pessoal, o conceito de herança aqui, né? Já modelamos as duas classes, já vimos o que tem que ter em uma, o que tem que ter na outra, ok? E aí agora eu vou aplicar o conceito de herança. A pergunta é, pessoal, quem eu digo, né, aonde que eu aplico a herança? Eu digo, por exemplo, que o pai tem um filho ou o filho tem um pai? Quem consegue me dizer aí, o que vocês acham? Porque a herança, né, eu tenho que, obviamente, escrever no código. Então, eu vou dizer, ó, tal, né, o aluno herda da pessoa. Mas eu escrevo isso, pessoal, no filho ou no pai? Eu escrevo, eu defino essa herança na classe filha ou definimos isso na classe pai? Quem me diz? Exatamente. Então eu faço isso, pessoal, na classe filha. Sempre que houver uma herança e você quer aplicar esse conceito, você faz isso na classe filha. Antes da gente chegar na classe filha e fazer o conceito, né? Então a gente não faz no pessoa. Pessoa fica como uma classe de modelo normalzinha como a gente criava até agora. Se a gente olhar o objeto A, olhem lá, ó, A ponto. O que a gente tem aqui? Todos aqueles métodos que vêm da classe Object, que é aquela herança automática que acontece. E a gente tem ó, o setMatrícula e o getMatrícula. Vejam que, pessoal, a partir do momento que eu aplicar a herança, a gente vai ter todos aqueles atributos da classe pai. Né? A gente vai ter todos aqueles atributos da classe pessoa. Então vamos lá. Ó. Eu venho aqui em aluno. E a forma com que, pessoal, eu indico que esse cara aqui herda é colocando aqui ó, um extends. Então eu vou estender, eu vou aumentar essa classe e eu vou dizer que ele estende, né, informações da classe, cadê lá? Pessoa. Simples assim, fácil assim. Está pronta a nossa herança? Está pronta a nossa herança. Temos coisas para ver? Temos coisas para ver, mas pronta ela está. Primeira pergunta, pessoal, a partir do momento que aplicamos herança. Podemos herdar de mais uma classe ou não? Quem consegue me dizer? Pode chutar, pode não chutar, tanto faz. Podemos ou não podemos? Chuta aí, galera. Sem medo de errar. Sim, pessoal, neste caso a vida é cruel. A gente tem um pai, né? Claro que na vida real poderíamos receber a herança de outras pessoas, a partir do momento que temos um testamento, né? Mas aqui é um pouquinho diferente. A gente só herda de quem a gente veio originalmente. Então, neste caso, eu não posso ter herança múltipla. Então, só fazendo exemplo, vamos dizer ali que principal, que é a nossa classe de visualização, é uma outra classe de modelo. Eu não poderia ter isso daqui, ó. Principal. Não dá. Inclusive já dá erro. Não podemos ter herança múltipla. A gente vai ver mais para frente, na próxima aula, bem provavelmente, questão de interface. Interface eu tenho implementação de várias. Né? Eu posso implementar várias interfaces numa classe e a gente vai ver o que é isso mais para frente.
mas herança somente uma. Ok? Então eu não posso, pessoal, herdar de mais uma classe e ponto final. Ah, professor, não tem como? Não. Dá para fazer algo? Não, não dá. Né? Não existe herança múltipla em Java, ok? Então não dá para a gente aplicar esse conceito aqui. E aí, olha que bacana, ó, a partir do momento que eu digo que aluno estende de pessoa, então ele herda, e ele herda, pessoal, os atributos aqui, e a gente já vai ver os métodos também, ok? Agora, ó, se eu pego a minha classe A e coloco aqui o ponto, olha lá, ó, get matrícula, get nome, get sexo, né? E agora eu tenho todos os atributos aqui. Então agora eu estou reaproveitando todas as informações, beleza? Tudo aquilo que a gente tem em pessoa, a gente tem em aluno também, ok? Ao contrário, obviamente não, né? O que eu tenho em aluno eu não tenho em pessoa. Se eu pegar o objeto P aqui, ó, que é o nosso objeto pai, ó, eu tenho o nome e eu tenho o sexo. Cadê a matrícula? Não tem, né? Agora, em aluno, eu tenho, ó, droga. Eu tenho lá, ó, matrícula, que é o da classe filha, tenho o nome e tenho o sexo. A pergunta é, se eu mandar imprimir isso daqui agora, mais especificamente no objeto A, ele vai imprimir como toString do, vamos colocar aqui, ó, do aluno, ou ele vai imprimir com o toString da pessoa? Ele imprime como o pai ou ele imprime como o filho? Quem me diz? Alguém me diz? Pessoal, é só a gente lembrar o que a gente já fez. Se eu tenho uma sobrescrita, ele imprime como filho. Então vejam que legal, ó. Vamos voltar agora. Ó. Eu vou comentar aqui, ó, o toString do aluno. Vou comentar o toString do pai. E agora eu tenho um toString? Tenho, mas ela está lá na classe Object, aquela que a gente não mexe. E vamos executar. E aí depois a gente vai tirar o comentário e vai ver o funcionamento, e aí dá para ver certinho como funciona. Se eu não tenho o toString em ninguém, ele imprime como está lá na classe Object. Ah, beleza. Agora eu vou deixar o toString só da classe pai. E vou mandar imprimir. Opa, cadê meu console aqui? Ó, por mais que esteja nulo, pessoal, estão vendo que ele imprimiu da forma da classe pai? Então, obviamente que a classe pai, ele imprimiu como a gente tem o toString aqui. Mas o objeto A, pessoal, né, ele fez a impressão também como a classe pai. Por quê? Porque não tem o toString na classe, né, na classe filha. Então, ele foi até a classe pai e imprimiu da forma que a classe pai pede para nós, por mais que nós não tenhamos, pessoal, preenchido os objetos. Ah, professor, posso preencher? Posso, né? Posso colocar aqui, ó, e depois a gente já vê uma outra forma, só para fazer um exemplo rápido. Ó, nome. Vamos utilizar o set aqui, ó, não o construtor. Já trabalhamos isso daqui também. Ó, iua.set matrícula, qualquer coisa lá. Beleza. Vou mandar imprimir. Ó, opa. Ah, mandei matrícula. Sexo. Tá lá, ó. Imprimiu para nós. Que é, pessoal, Paulo, não esqueci da tua pergunta lá, no final eu respondo, beleza? Só me dá um toque que eu volto lá a ver. Que é, pessoal, a mesma coisa que a gente tem na herança automática do Object. Então, quando a gente não tem um toString, o que a aplicação faz para nós? Imprime como a classe Object. Nesse caso aqui, ó, aluno não tem um toString porque eu comentei. Então, ele sobe, passa pela classe pai que a gente criou,
Tem um toString aqui? Tem. Opa, então eu vou utilizar esse cara para imprimir. Ok? Se não tivesse na classe, pessoal, pai, que é pessoa, não a object, ele subiria até a object. E quantos níveis de herança a gente precisar? Eu não posso ter, pessoal, heranças múltiplas, mas vários níveis de herança, como a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó, eu posso ter. Por exemplo, eu tenho um animal, legal. Aí eu tenho um mamífero, beleza. Daí eu tenho um cachorro. Posso ter níveis de herança? Perfeito, né? Quem já assistiu, pessoal, o filme lá, O Poço? É O Poço, né? É O Poço. É mais ou menos nessa ideia. Vou tendo os níveis, é que nem um prédio. O cara que está acima de mim, eu vou herdando o que ele vai deixando para mim, ok? Mas eu não posso ter herança múltipla. Vários níveis de herança eu posso ter, mas herança múltipla eu não posso ter. Se eu fosse implementar um cenário como esse que a gente está vendo aqui do lado direito, eu teria uma classe pai animal. Perfeito. Depois eu teria uma classe mamífero, que herda de animal. E depois eu teria uma classe, por exemplo, cachorro, que herda de mamífero. Cachorro teria as informações de mamífero, que teria as informações de animal. Beleza? E aí a gente consegue ter heranças múltiplas nesse sentido. Mas eu não posso fazer direto, pessoal, como, né, eu tentei mostrar aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, o Paulo... deixa eu ver só aquela dúvida que o Paulo tinha colocado ali, mas ali é uma questão mais do... Ah, não, ali é uma questão mais do projeto final, daí a gente conversa no final. O construtor do aluno pode ser sobrescrito para que receba o sexo e a matrícula? Pode também, a gente vai ver isso agora, beleza? Só fechando então essa questão aqui, ó, se eu tirar o comentário agora aqui, agora para aluno ele vai imprimir assim, e para a pessoa ele vai imprimir assim, beleza? Ah, professor, mas eu quero que aluno ele mostre tudo. Beleza, pessoal, daí o que você vai ter que fazer? Né? Você vai ter que colocar aqui, ó, se você tentar, ó, o que a gente tem lá, ó, achar sexo, ele já mostra o get sexo ali para nós, né? Que é a mesma coisa que a gente tivesse colocado aqui, ó. Aqui a gente está colocando porque tem acesso ao atributo direto, matrícula. Mas poderia utilizar só o método get matrícula, né? Que é a mesma coisa, ele vai retornar a informação. Então, olha lá, ó, deixa eu só aproveitar o que a gente já tem aqui, só para não precisar reescrever esse texto. E aqui, ó, não tem como pegar o que está no toString de lá, né? Essa não é a ideia. Eu tenho que imprimir da forma que eu quero. Então eu vou ter que colocar todas as informações. Ó. Então eu tenho lá o nome, aí eu vou colocar o getNome, que é o método que me retorna o nome. Aí eu vou ter o sexo. Ao invés do atributo direto, eu vou colocar o getSexo. Mais um espacinho aqui, um pipe só para manter o padrão. E tá lá, ó. Vamos só dar um Enter para mostrar tudo na mesma tela, fica fácil de entender. E tá lá, ó. Agora, o aluno, pessoal, ele vai imprimir o nome, o sexo e a matrícula. Sexo, né, e nome estão na classe pai, mas ele vai imprimir todos os atributos de uma vez só. E daí, fazendo isso, a gente vai atacar exatamente aquela questão que o Paulo falou ali, ó. Vamos só executar, ó. Tá lá, ó. Agora um imprime de uma forma e o outro imprime de outra forma, beleza? Né? Então agora, aluno, pessoal, ele tem todas as informações. Ah, professor, mas pô, não dá pra gente modificar agora um pouquinho, porque eu tinha um construtor antes, né? Que era a pessoa onde eu passava o nome, né, e o sexo. Eu não posso fazer aqui também? Posso. Posso passar pelo construtor na classe filha, os atributos da classe pai, ou eu posso fazer separado. Nada me impede de fazer separado. Aqui eu só havia feito separado, porque ainda a gente não tinha chegado agora nessa questão. Então, como é que eu faço, por exemplo, para criar um construtor na classe filha, classe aluno, que eu precise passar as informações, aonde eu precise passar as informações da classe pai? Justamente aqui. Justamente
neste super, pessoal. Este super ele não está aqui à toa. Esse cara faz o quê? A chamada do construtor da classe pai, né? Então, quando eu chamo super, eu estou chamando o construtor da classe pai. Neste caso aqui, eu estou chamando o construtor vazio, porque eu tenho um construtor vazio. Se por um acaso eu não tenho este cara aqui, ó, vamos comentar e salvar, ó, lá em aluno ele dá erro, porque ele fala, ó, não tem um construtor na classe pai onde eu não passe parâmetro, só tem um cara que espera parâmetro, por isso ele dá erro. Né? Então eu posso ter os dois? Posso ter os dois, sem problema nenhum. Aqui eu só estou mostrando as situações, né? Por que estava dando certo lá? Porque ele estava chamando esse construtor. Mas eu posso chamar esse? Posso chamar esse também. Ó. A partir do momento que eu peça aqui também, e pelo source ali, onde tem aquela geração automática de código, isso daqui também já é aplicado, pessoal. Se você gerar por lá, ele já gera automaticamente para vocês. A gente está fazendo manualmente para ver o funcionamento. String nome e string sexo. Tá lá, ó. Então chamo eles aqui, né? Matrícula é dessa classe, nome e sexo da outra. Tá pronto? Não. Até porque se eu salvar isso daqui e aqui, cadê pessoa? Ah, é porque agora aqui ele está dando erro porque eu tenho que passar os 3 parâmetros, né? Ó, vou tirar esses caras de baixo. Vou passar aqui agora as informações. Que era antes, não é nome, então vamos colocar aqui Diogo. Sexo e depois a matrícula. Beleza. Opa, já estou chamando os 3? Já estou chamando os 3. Então aqui é da classe pai, os 2 primeiros, e aqui da classe filha. Beleza. Vou executar. Ele vai imprimir como nós fizemos aqui, né? Então a gente modificou o comportamento desse cara para imprimir de acordo com a classe filha. E aí quando a gente roda, tá lá, ó. Só que aqui eu tenho nulo e nulo. Por quê? Porque não adianta só, pessoal, eu colocar esse cara aqui no construtor, passar, né, e colocar ele ali, ó, como a gente está pedindo aqui. Eu tenho que passar para o construtor pai também, porque é lá que ele é preenchido. Então não adianta chegar aqui, se eu tenho o super e eu quero utilizar esses caras no construtor, eu passo lá, ó, o nome e eu passo o sexo. De acordo, pessoal, como este construtor aqui está pedindo. Não estamos mais utilizando esse, estávamos até agora. A partir do momento que eu estou passando a informação, agora eu estou utilizando esses dois aqui. Beleza? Então tá lá, ó. Agora eu tenho, inclusive, a criação do método, né? A criação do método, não, a criação do objeto, né? Então eu tenho a criação do cadê? Objeto A, utilizando herança. Ah, professor, mas eu não posso utilizar os sets individualmente? Utilize da forma que você quiser. O que a gente está vendo aqui, ó, pessoal, é um reaproveitamento de atributos e métodos, né? Utilizando herança, mas o get, o set individual continua funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. E agora, tá lá, ó. Agora eu consigo fazer com que, pessoal, o nosso objeto ele seja impresso da forma que a gente definiu em aluno, né, com os atributos da herança, né, aproveitando os atributos da classe pessoa. E agora vamos fazer, acabou aqui ainda não, vamos fazer agora do professor, só para a gente ter todos os exemplos e daí a gente quase fecha aqui a parte de herança. Primeira coisa, já colocamos um extends aqui em cima. Ó, e se a gente tivesse, pessoal, por exemplo, aplicando aquele conceito de herança, em níveis que a gente está vendo aqui, ó, né, não é herança múltipla, aqui a gente tem vários níveis de hierarquia. Eu colocaria aqui, ó, só fazendo um exemplo, professor iria estender de aluno. Ó, tá vendo? Ó? Então, aqui o professor estende de aluno, o aluno estende
de pessoa, e aí a gente tem vários níveis, né? Mas não tem uma herança múltipla. Então, uma classe professor, só que ele vai estender da classe pessoa, ok? Me digam lá, pessoal, um atributo específico de professor. Quem consegue me dizer que o professor poderia ter aqui? Salário, poderíamos ter um salário, né? O aluno não tem. Poderíamos ter disciplina, né? Só que daí teria que ter várias disciplinas e colocar uma disciplina no professor não é uma modelagem correta. Assim, falar que não é uma modelagem correta depende de como o sistema, obviamente, vai funcionar. Se eu tenho uma premissa, por exemplo, que um sistema acadêmico onde o professor só pode ter uma disciplina, eu poderia colocar aqui sem maiores problemas, né? Mas geralmente essa não é a ideia. Vocês sabem, eu, por exemplo, dou várias disciplinas, então o sistema não suportaria isso. Mas vamos colocar aqui, ó, então, salário. Perfeito, vamos colocar salário. Legal. Já vamos lá para os getters e setters. Né? Sempre tem que ter os getters e setters para eu poder utilizar eles individualmente depois. Aí o que eu faço? Ó, já gero aqui, ó, um construtor a partir da superclasse. Ó, superclasse é uma outra forma de falar de herança, né, da classe pai, ou classe genérica, a gente pode chamar dessas três formas. Ó, aí ele pergunta, ó, com qual super você quer fazer? Ó, eu quero fazer com esse super aqui, ó, né, com o super passando as duas informações. Ó, e ele vai imprimir depois de salário ali para nós, né, que é o atributo. Ó, gerou ali para nós. Aqui eu não lembro se eu gerar agora. Aqui faz tempo que eu não faço isso mesmo, mas se eu gerar o construtor com os campos, deixa eu ver como que ele vai fazer. Ah, olha lá, ele vê que já tem, ó, estão vendo ali, ó, e já adiciona para nós. Ok? Então, ele já cria aqui para nós o construtor. Deixa eu só ver o negócio. Aqui em aluno. Ah, não, a matrícula já está aqui, então tá certo. Então tá, ó, ele já gera para nós, ó, pessoal, tá pronto. Ah, agora eu quero imprimir o professor. Vamos aproveitar aqui, ó, só para não precisar reescrever. Vamos copiar aqui, né? Ó, nome, matrícula, sexo e aqui vamos colocar salário. Get salário. Beleza. E agora vamos criar um professor e ver se tudo isso daí funciona. Se deu certo, né, a gente já fecha com uma questão, duas questões bem importantes. E aí eu deixo para vocês aplicarem no nosso projeto. Depois eu aplico e faço, pessoal, o commit lá dentro. Justamente porque a gente tem uma outra coisinha para conversar. Deixa eu só dar um refresh aqui, porque ele estava fora do pacote. Principal. E aí vamos criar lá, ó, um professor. Só vou mudar aqui porque dois objetos P não dá certo, né? Então só vou deixar aqui o objeto pessoa e aqui eu vou deixar o objeto P. Instanciamos um professor. Passamos o nome. Sei lá. Alberto. Masculino. E aqui nós temos que passar um valor double, né? Então aqui é uma string. Vamos colocar lá, ponto 23. Beleza. E ao final iremos imprimir. Vamos dar um F11. Tá lá, ó, pessoal. Aqui eu tenho a pessoa, aqui eu tenho o aluno e aqui eu tenho, pessoal, o professor. Beleza? Então a herança, pessoal, ela serve exatamente para isso que a gente viu agora. Quando a gente tem a necessidade de compartilhar recursos, né? O que seriam esses recursos? Atributos ou métodos em comum, ok? Então a gente teria, a gente aplica a herança, pessoal, quando existe essa necessidade de compartilhar recursos. Ah, professor, e se eu não tivesse a classe aluno?
Funcionaria só com pessoa e professor? Funcionaria. Só que eu não teria uma herança. Eu teria aluno e eu teria professor separadamente. E aí eu teria que ter em professor, né, salário, nome e sexo, em aluno, matrícula, nome e sexo. Então eu teria uma repetição, né? Eu não conseguiria fazer esse reaproveitamento. Aí para a gente fechar aqui, ó, pessoal, essa questão de herança, né? A herança ela também acontece, pessoal, né? Vamos pegar aqui, ó, a classe. Cadê? Eu vou fazer um exemplo um pouco mais lúdico, mas só para mostrar para vocês a questão, a classe pessoa. A gente viu a questão de herança funcionar para atributo, beleza. Mas ela também funciona, pessoal, para método. Por mais que vocês ainda talvez não tenham prestado atenção, inclusive a gente já fez isso, ó, porque a gente já fez isso aqui, ó, no toString. Ah, professor, mas o toString é o método que tem lá na classe Object, então isso daí já funciona porque o Java já fez para nós. Também, né? Mas tem como a gente fazer a mesma coisa, né? Tem como a gente fazer exatamente, pessoal, a mesma coisa, ok? Então a gente vai criar um método para a pessoa e vai sobrescrever ele da forma que o aluno faria e da forma que o professor faria. E aí eu vou dar um exemplo um pouco mais lúdico, né? Mas só para vocês verem que isso funciona. Então a gente vai ter aqui, ó, na classe pessoa, um método, pessoal, que vai me retornar uma string. String é com S maiúsculo, né? Que vai me retornar uma string chamado, ó, dar bom dia. Uma pessoa normal, pessoal, sem os devidos rótulos, faria o quê? Ó? Bom dia. Ponto e vírgula. Tá lá, ó, né? Então vejam que a gente tem ali a pessoa. Claro que, pessoal, isso daqui pode ser utilizado para calcular salário de formas individuais. Dá para a gente brincar, criar métodos de várias formas, né? Aqui eu estou dando o exemplo mais simples. Então a pessoa ela vai dar um bom dia, né? Normal. Se eu pegar agora, ó, ela retorna uma string. Lembrem-se que, né, pessoal, não faço a impressão direto aqui. Eu vou pegar o resultado desse método e vou imprimir ele na tela agora, ó. Então agora eu vou fazer o quê? Pessoa, vamos dizer que a pessoa qualquer entrou na sala, imprimiu os dados da pessoa, e aí a gente vai agora imprimir ela entrando na sala e falando, ó, dar bom dia. Vai retornar aquela string e vai imprimir para mim. Vou fazer o quê? Ó? A mesma coisa para o aluno e a mesma coisa para o professor. Okay? Vamos juntar aqui, né? Vamos juntar esses caras aqui, os que são incomuns. Ó, então aqui eu tenho pessoa, aqui eu tenho aluno e aqui eu tenho professor. Só que aqui, obviamente, como eu copiei e colei, vou mudar para o objeto A. E aqui vou mudar para o objeto B. Né? Então aqui eu imprimo pessoa, aqui aluno e aqui professor. Vamos executar lá, ó. Tá lá, ó. Pessoa, imprimiu como pessoa. Beleza. Aluno imprimiu como pessoa, professor imprimiu bom dia como pessoa. Por quê, pessoal? Porque não existe a sobrescrita na classe filha daquele método da classe pai. Ah, professor, mas isso não é só para o toString? Não, pessoal. A gente pode aplicar a herança que já vem automática no Java para nós, para a nossa situação. Né? A gente geralmente faz no toString porque a gente quer imprimir as coisas na tela, mas eu posso criar métodos que sejam também ações, né? Métodos são ações que sejam comuns, pessoal, para todas as pessoas, só que aplicar, né, este método de forma diferente para cada, né, filho que eu tenha. Né? Então vamos lá. Ó. Agora, em aluno, o que eu faço? Venho aqui em qualquer parte da minha classe de aluno e digito ali, ó, dar. Ó, já vai aparecer ali, ó, o dar bom dia, dou um enter. Ele já faz que nem faz o toString para nós, ó. Já cria todo o método para nós. Já cria automaticamente com aquela mesma estrutura da classe pai.
Não tem dar bom dia na classe Object? Não, não tem, mas tem na nossa classe, na herança que a gente está criando. O que esse cara vai fazer? Ele vai dar bom dia? Vai dar bom dia. Mas ele vai falar lá, por exemplo, ó, bom dia. Isso é só um exemplo, né, pessoal? Aqui a gente só está imprimindo e retornando strings. Mas são métodos, então você pode colocar aqui, ó, quantas linhas de código você quiser e fazer o que você achar necessário. Então, olha lá, ó. O aluno vai dar bom dia, professor. E, obviamente, que agora a gente faz o inverso lá no professor. Opa, não precisa. Vamos sobrescrever o método e aqui o professor vai dar bom dia para o aluno. E agora a gente tem, pessoal, um método na classe pai, só que sobrescreve eles nas classes filhas para fazer a impressão, né? Nesse caso a impressão, mas para que ele tenha o comportamento, não é uma impressão, não precisa ser sempre uma string, mas para que ele tenha o comportamento, pessoal, de acordo com a classe pai, com a classe filha, né? Que ele faça especificamente aquilo que ele tem que fazer e não dependa mais do pai para executar uma determinada ação, né? Olha lá, ó. Se eu executar, ó, bom dia, pessoa, bom dia, aluno, bom dia do professor. Certo, pessoal? Então, eu também posso aplicar a herança para métodos, ok? Então, eu posso criar o método na classe pai, mas ele pode ter comportamentos diferentes na classe filha, né? E aí a gente faz o quê? A gente faz a sobrescrita dele na classe filha. E, pessoal, se funciona para essa situação que eu estou mostrando para vocês, funciona também para essa, né? Para a herança em vários níveis, né? Em várias camadas. Então dá para a gente fazer desta forma também. E para a gente finalizar, e depois eu deixo aqui para vocês desenvolverem isso no nosso projeto, e aí vejam que, pessoal, no nosso projeto, se a gente for pegar o projeto de vendas, módulos. Já voltamos aqui porque tem um negocinho que a gente precisa fechar. Mas eu tenho cliente com nome e CPF. Tenho funcionário com nome e CPF. Pergunta é, eu preciso ter obrigatoriamente, pessoal, atributos distintos nas classes filhas ou não? Ou eu posso, por exemplo, ter uma classe pai, que nem a gente está tendo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pessoa. E pessoa tem nome e sexo. E de repente eu não ter nada aqui como atributo e não ter nada aqui como atributo, que é a mesma situação que a gente está vendo em venda. Porque em venda a gente só tem nome e CPF. Aí eu teria que criar uma classe pessoa com nome e CPF. Aí eu teria uma classe para cliente e eu teria uma classe para funcionário. Esses caras obrigatoriamente, cliente e funcionário, precisam de atributos novos, né, que sejam independentes da classe pai ou não? Não, não preciso, né? E nessa situação, a não ser que vocês queiram colocar para o nosso projeto, pessoal, atributos ali, vou colocar alguma coisinha que é específica de cliente e vou colocar alguma coisinha que é específica de funcionário, como por exemplo o salário, né? De cliente a gente poderia pensar em uma outra situação. Pode colocar, pessoal, mas não há necessidade. Eu posso ter a herança, né, e definir os atributos que são incomuns lá na classe pai e não colocar nada na classe filha, né? Mas para justamente fazer esse aproveitamento. Então eu não preciso de repente ter essa situação que é um atributo diferente. Eu posso simplesmente não ter nada e aproveitar apenas o que tem lá na classe pai, que seria, se não fizéssemos nenhuma, se não for feita nenhuma alteração, exatamente o que a gente tem nessa situação da classe venda, e que é como eu vou implementar depois. Não vou criar nenhum atributo novo, só vou aplicar a herança aqui, né, para cliente e funcionário com a classe pessoa, mas não vou criar atributos novos, justamente porque não temos esse cara no documento. Beleza, fechamos aqui.
E aí, uma última pergunta que fica, e aí dá para resolver de duas formas, vou mostrar uma forma hoje e depois uma outra forma na aula passada, quando a gente entrar com interfaces e classes abstratas. Pessoal, sinceramente agora, faz sentido agora eu trabalhar com o objeto de pessoa? Faz sentido eu instanciar e criar um objeto de pessoa? Ou, no final das contas, eu sempre vou ter um aluno e eu sempre vou ter um professor? O que vocês acham? Que faz sentido a gente ficar criando objetos da classe pai? Ou, no final, a gente só trabalha com objetos da classe filho? Quem me diz? Pessoal, obviamente que tudo depende do contexto onde a gente está inserido. Tudo depende do que a gente está programando. Mas geralmente, a partir do momento que temos a herança aplicada no nosso projeto, nós não trabalhamos mais com a classe pai. Ela vai servir só para herança, mas não vai servir mais para, por exemplo, ficar imprimindo alguma coisa, né? Ficar criando objeto. Por exemplo, na nossa classe, no nosso projeto de venda, eu não vou criar uma pessoa. Eu vou sempre criar um cliente ou vou sempre criar um funcionário. Todos são pessoas, mas eu não vou trabalhar com eles individualmente. E aí vocês vão ver que isso ajuda bastante depois a gente quando trabalha com herança. Por quê, pessoal? Porque depois, a partir do momento que a gente aplicar, né, para cliente e para funcionário no nosso projeto de vendas, eu, ao invés de ter um DAO para cliente e um DAO para funcionário, eu posso ter um DAO apenas. Eu posso ter um cara que guarda tanto cliente quanto funcionário. Por quê? Porque ambos são pessoas. Ah, professor, então significa que eu posso criar uma lista de pessoas para guardar funcionário e cliente? Sim, posso fazer isso. E aí vocês vão vendo que nosso projeto vai ficando mais legal, vai ficando mais bonito, né? Mas a ideia que a gente tem aqui para fechar essa questão de herança, pessoal, é que eu não preciso mais trabalhar com o objeto da classe pai. Ah, professor, beleza, então é só chegar aqui, ó, e deletar ele. Perfeito. Só que, pessoal, eu sempre falo para vocês que quando a gente desenvolve um projeto, geralmente nós não desenvolvemos esse projeto sozinho, né? E aí vocês já estão vendo isso na nossa disciplina, vários grupos, vários alunos e tudo mais. Como é que eu faço agora para bloquear, né, o usuário que está, o usuário não, né, o desenvolvedor que está trabalhando comigo, que ele não faça isso daqui, ó, que ele pegue pessoa, crie um objeto, pessoa, e saia, utilizando esse objeto. Né? Porque a partir do momento que eu posso fazer isso, eu posso pegar os atributos e eu posso fazer qualquer coisa. Como é que eu faço, pessoal? Né? Como é que eu previno isso dentro do meu sistema? Né? Como é que eu, por exemplo, bloqueio a criação de um objeto? Eu não deixo o cara criar um objeto. Se ele não consegue criar um objeto, ele não consegue popular, e se não consegue popular, não dá para fazer nada. Beleza, resolvi o meu problema. Quem sabe me dizer como é que eu faço isso daqui? E aí, fazendo isso, os outros desenvolvedores, obviamente, não conseguiriam e já conseguiriam ver que não é possível utilizar esse objeto. O meu objeto, pessoal, ou na verdade qualquer objeto, ele é criado a partir da onde? A partir do que eu crio o meu objeto? Colocar uma permissão, protected. Protected, ele é... Tá, mas o protected eu colocaria aonde, Lucas? Porque o protected, assim como o public e o private, eles são modificadores de acesso. Aonde eu colocaria isso? Colocaria no início da classe onde eu criei ele. Pessoa. E ao invés de público, eu colocaria... Ó, está falando aqui o protected? Ó, se eu tentar
Ó, colocar aqui, ó, ele já dá erro para mim, ó, né? Então eu passo o mouse aqui, ó, ele não deixa, pessoal, né, colocar um protegido aqui, a gente vai, ele tá falando que é um modificador ilegal. Não é que não é permitido o uso, né, mas não é permitido o uso desta forma, né? Então, protegido, ele vai ser utilizado numa outra situação, a gente vai chegar lá também, não vou explicar hoje, mas a gente vai chegar lá, para quem quiser dar uma olhada, é bem simples também de utilizar ele, mas por enquanto essa não é a ideia. A questão é, pessoal, dá pra gente fazer isso de duas formas. Tem uma terceira também, mas a gente vai ver as duas mais utilizadas e funciona muito bem. Mas se a gente pensar o seguinte, pessoal, que todo objeto, e a gente vai ver uma forma hoje, a segunda a gente vai ver na próxima aula, mas se a gente pensar o seguinte, que todo objeto, quando ele é criado, ele passa pelo construtor, sendo um construtor vazio, sendo um construtor cheio, da forma que eu quiser criar esse construtor cheio, ou sendo com aquele construtor padrão, que é o construtor vazio, mas quando eu não defino nada. Né? Quando eu não tenho nada, também passa pelo construtor, só que aquele construtor interno, que a gente não precisa criar, que é exatamente esse construtorzinho que a gente tem aqui, né? Esse construtor vazio. Ok? Então, se a gente pensar, pessoal, que todo objeto, ao ser criado, passa pelo construtor, o que eu posso fazer com o construtor? Quem me diz? Eu posso deixar o construtor, pessoal, privado. A partir do momento que eu deixo o construtor privado, né, eu bloqueio também, pessoal, a criação do objeto. Né? Então, só que aqui vocês vão ver que se eu colocar ele como privado, vai dar um problema na sequência. Então, por isso que a gente tem mais de uma forma de resolver isso daqui. Então, se eu coloco o meu construtor privado, aqui, e vou colocar o construtor privado aqui, né? Eu não consigo mais, pessoal, instanciar um objeto de pessoa. Olha lá em principal. Ó, não consigo mais dar um new nele. Porque este cara aqui, que tem a estrutura parecida com a do método, né, não é o método, é o construtor, agora ele está privado. Está falando ali para mim, ó, pessoa não é mais visível. O construtor da pessoa não é mais visível. Bloqueei a criação dele, bloqueei. Mas qual é o problema que eu tenho agora, quem me diz, fazendo desta forma? Ó, tô vendo que tá dando erro em aluno e professora? Ó, se eu abrir lá, ó, qual é o problema que eu tenho? Que daí eu também não consigo mais chamar ele aqui. Certo? Então, pessoal, eu posso bloquear a criação de um objeto a partir do construtor, tornando ele privado? Posso criar. Mas se eu tiver essa situação, pessoal, eu não consigo resolver ele dessa forma. Né? Não dá. Porque daí, a partir do momento que eu tento chamar a classe Pi aqui para passar as informações, eu não consigo. Justamente porque aquele cara ele está bloqueado. Mas essa é uma possibilidade. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer dessa forma, tem alguma forma de continuar trabalhando com o objeto? Tem. É só, ao invés de passar, por exemplo, as informações... Vamos fazer aqui, ó, vou simular uma situação para aluno. Ó, public aluno. Ó, tem um construtor vazio. A única coisa aqui, eu já tenho um construtor vazio aqui dentro. Ele precisa ser... Tá, deixa eu só comentar esse cara aqui, ó. Deixa eu comentar ele aqui. É que ele já está reclamando lá da classe Pi, né? Então eu não consigo, na verdade, nem criar o... Na verdade, o que ele fica pedindo aqui para mim é o super. E se o super tá bloqueado lá, ó, eu já não vou nem conseguir chamar ele aqui. Isso em Java antes era permitido, agora a gente nem consegue mais fazer.
Então é o seguinte, pessoal, se eu já tinha visto isso, mas tinha esquecido, né? O Java nas últimas versões já até bloqueia para nós. Se eu bloqueio, pessoal, a criação, né, do meu objeto a partir, né, cadê aqui a pessoa? A partir do modificador de acesso, pessoal, eu tenho esse problema. Né? Aí eu não conseguiria, inclusive, instanciar os objetos filhos. Mas é uma possibilidade, não estou falando especificamente para herança. Eu posso fazer isso, pessoal, para qualquer outra classe. Eu posso criar uma classe, criar o construtor dela, se não for a questão da herança, colocar esse cara como privado, e aí agora eu não consigo mais instanciar o objeto dele. Paulo está falando ali ó, que se o construtor da classe pessoa for protegido, as classes filhas elas têm acesso. Então poderia, também funciona dessa forma. Por isso que dá para a gente resolver de diversas formas. Dá para a gente deixar ele privado, dá para a gente deixar ele como o Paulo falou ali, ó, protegido. Só que não é isso que eu quero fazer, porque ele criou um outro método aqui em cima. Ó, dá para deixar ele como protegido. Como protegido, ó, resolveria. Ok? Aí aqui, ó, no principal, eu também não consigo instanciar ele. Ó. Então, pessoa já resolveu. Essa é uma forma da gente fazer, né? Dá para a gente deixar privado, isso em classes sem herança. Em classes com herança, pessoal, a gente pode utilizar o construtor como protegido, e se esse está protegido, esse também tem que ser. E aí, somente as classes filhas conseguem ter o acesso. Beleza? Então, essa é uma forma de resolver também. E uma outra forma que a gente vai ver, pessoal, na próxima aula, né, é fazer com que eu crie uma classe abstrata. Ok? Então, eu poderia tornar a minha classe de pessoa uma classe, fazendo com que ela seja uma classe abstrata. E aí tem várias formas de a gente trabalhar isso daí. Beleza, pessoal? Então, hoje, né, o que a gente viu foi a parte de herança, né? Como é que a gente cria herança aqui, fazendo o reaproveitamento de recursos tanto para atributo, câmbio, me escutam? Estão me escutando? Como é que tá? Som. Começou a travar. Também provavelmente é a internet. Tá travando, né? Som. Tá travando muito? Som. Voltou a funcionar ou tá zoado? Senão eu dou uma reiniciada aqui. Tá, deixa eu dar uma reiniciada, porque tem mais umas coisinhas que a gente precisa falar hoje. Daí eu já volto aqui, só um minutinho.